Diante da heterogeneidade da plateia, também eu quero lembrar de que essa expressão reforma sanitária brasileira, ela vai sendo constituída na década de 70, muito particularmente num artigo do professor Guilherme Rodrigues da Silva, em 1973, trabalhando com a questão da medicina preventiva. A partir daí, o SEBS, num dos seus primeiros editoriais, traz a proposta da reforma sanitária. Em 1986, no primeiro Abrascão, o professor Giovanni Berlinguer traz uma reflexão sobre a reforma, ou as reformas, e explicita que pode haver uma mudança da questão sanitária na medida em que ocorre uma revolução social ou em determinadas situações concretas que não se apresentam como revoluções, mas que a classe trabalhadora e a intelectualidade, de uma perspectiva orgânica, conseguem implementar determinadas mudanças dentro do contexto da sociedade. Então, essa primeira reflexão e socializada num Abrascão, de alguma maneira, orientou um conjunto de práticas que foram realizadas da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que tinha sido realizada meses antes, e chegando a mais ou menos 1989, quando aí sim tem uma primeira reflexão teórica sistematizada, coordenada pela professora Sônia Fleury, com o livro Reforma Sanitária em Busca de uma Teoria. Então, só de uma maneira muito rápida, para que vocês entendam como uma expressão passa a ser objeto de reflexão, ainda sem uma teoria, até chegar a um determinado momento, no calor da luta, se organiza um conjunto de trabalhos, de pesquisa, para pensar a prática consequente com aquele contexto. Mais recentemente, alguns conhecem, eu me voltei para esse estudo e, nesse sentido, eu consegui, para facilitar até a vinculação com as evidências produzidas, distinguir a reforma sanitária enquanto a ideia, enquanto o momento da ideia, a reforma sanitária brasileira enquanto uma proposta muito sistematizada, especialmente no primeiro simpósio de Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados, a reforma sanitária como um projeto articulado de uma totalidade de mudanças, como falava o Sérgio Aroca, sobretudo divulgado para a sociedade a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a reforma sanitária como um movimento, e aí sim a questão da bandeira de luta, a militância lembrada aqui pelo Nelson, é central, e esse movimento se mistura com a ideia, com a proposta, com o projeto. Isso não são etapas, são domínios de um momento sobre outros, e especialmente, foi o que eu me dediquei mais a estudar, a reforma sanitária enquanto um processo social. E isso, inclusive, como uma resposta para muitos companheiros que achavam que reforma sanitária era aquela coisa que um bando de utopistas, idealistas, talvez até meio loucos e tal, pensaram para um país na década de 80. Então, a reforma sanitária, nessa perspectiva, não era algo que foi concebido apenas para a 8ª Conferência, mas algo que, com suas idas e vindas, retrocessos, avanços, etc., poderia ser identificado em conjunturas distintas a partir da própria Constituição de 1988. Então, de uma forma também muito breve, foi essa perspectiva de análise. Nesse sentido, recorremos a alguns autores, nesse particular, a identificação de quais são as praxes de mudança que se observam dentro das diversas sociedades humanas. Então, poderiam ser identificadas os movimentos políticos revolucionários, as reformas parciais, as reformas gerais e a revolução do modo de vida, é uma sistematização da filósofa húngara Agnes Heller. Esse foi um quadro geral que nós trabalhamos. E o segundo, identificando especialmente, a partir das contribuições do Gramsci, dois conceitos que nos pareciam centrais para a América Latina e, por que não dizer, considerando cientistas políticos brasileiros, para o próprio país nosso,
que era o conceito de revolução passiva e o conceito de transformismo. Então, esse era o quadro geral que nós passamos a trabalhar. A partir daí, nós vamos identificar que o que se passou com a reforma sanitária brasileira seria um projeto que tinha uma perspectiva de uma reforma geral, não era uma revolução, era uma reforma geral, mas que apontava para uma mudança da sociedade na perspectiva do socialismo. Entretanto, o percurso que nós vamos investigar, pelo menos até 2006, dava conta de que a reforma sanitária brasileira, apesar desse projeto, tinha se vinculado apenas a uma reforma parcial, que, segundo a própria autora Agnes Heller, tem um risco muito grande de ser apropriada para fins que não aqueles originalmente concebidos. Então, é um espaço muito grande para práticas ideológicas manipuladoras em relação ao seu projeto original. Isso já está publicado, alguns de vocês conhecem. Quando nós vamos pensar mais recentemente sobre essa questão, nós vamos levantar alguma hipótese de que a reforma sanitária brasileira não sofreu apenas os constrangimentos externos da própria Revolução Passiva brasileira, em que o componente da conservação se sobrepõe sobre o componente da mudança. Nós ficávamos, de alguma forma, até protegidos, na medida em que, não, o problema é o nosso país, e a gente precisa conhecer um pouco mais o Brasil, a sua cultura, a sua economia, a sua sociedade, a sua história. Então, eu estou querendo trazer hoje para, não vou poder debater com vocês, mas pelo menos para socializar com vocês, uma reflexão de que não há apenas um constrangimento externo, ou seja, não é apenas o fato de que o Brasil, a formação social brasileira, constrangeu um projeto generoso, comprometido com uma totalidade de mudanças como aquele da reforma sanitária. Eu quero desenvolver uma hipótese de que nós também desenvolvemos uma revolução passiva específica no interior do próprio setor saúde, por que não dizer, dentro do projeto das políticas públicas em saúde, que foram inspiradas pelo projeto da reforma sanitária brasileira. Nesse particular, se é possível identificar o transformismo para explicar à sociedade brasileira, porque todas as mudanças importantes do Brasil, desde a independência até Lula, foram realizadas por cima e não tanto pelas forças populares, como isto também pode estar se passando no interior do nosso espaço de investigação, desse fenômeno sócio-histórico que eu estava colocando. E, para concluir, eu diria de que, nessa perspectiva, da mesma maneira que é possível investigar práticas transformistas no interior da sociedade brasileira como um todo, poderíamos também, quem quiser fazer dissertação de mestrado, doutorado e tal, está aí algumas dicas. Práticas transformistas no interior deste fenômeno sócio-histórico chamado reforma sanitária brasileira. Transformismo, alguns hoje estavam dizendo, é quando vira a casaca, mas não é só isso, não é traição, necessariamente. Transformismo também é um conceito que vem do Gramsci, é quando determinadas forças que tinham todas as possibilidades de realizar a mudança passam a fortalecer as fileiras daqueles que eles anteriormente se opunham. E o Gramsci falava de um transformismo molecular, em quando apenas um dos indivíduos ou alguns indivíduos vão para um outro lado reforçar as fileiras dos adversários, e um transformismo de grupos radicais inteiros, que é o segundo tipo, e que não é só um indivíduo que mudou de posição, mas determinadas forças sociais que tinham todo o potencial de fazer a mudança. Mas isso não é um lamento. Da mesma maneira que na Revolução Passiva é possível identificar transformismos, a Revolução Passiva, na concepção do Gramsci, permite identificar sujeitos que realizem a antítese e que, portanto, o que deixa para nós que
buscamos entender o concreto a partir das contradições, ajudados pelo materialismo histórico, que cabe a nós identificar, constituir e formar esses sujeitos da antítese, individuais e coletivos. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês.